Atletas são atletas a partir do momento em que nascem? E quanto a astronautas e cantores? Essas coisas são decididas ao nascer? Mas então, e quanto aos bruxos? Cocó é uma garota que vive uma vida comum numa vila com sua casa afastada de tudo e tal. Ela ajuda sua mãe nos afazeres que ela tem e tal. Ela coleta água, faz o que precisa. Mas a Cocó, ela tem um sonho, ela tem um desejo. Esse mundo, o mundo de Tongari Boshi no Atelier, ou Witch Hat Atelier, ou como eu vou chamar, Atelier, ele é um mundo mágico, ele é um mundo onde existem bruxos, pessoas portadoras de magia que podem fazer milagres sem limites. E a Cocó, ela desde criança, ela vê essa magia e fala, eu quero isso, eu quero poder fazer magia, eu quero produzir essa beleza. Porém, existe um problema. Você nasce bruxo, você não se torna bruxo. Ou você é bruxo ou não é. Os bruxos são quase que inumanos aqui, porque eles existem em uma outra esfera, um outro local no mundo, deslocado do mundo comum, onde pessoas como a Cocó, a mãe dela, qualquer outro plebeu ou nobre, até nobres, o próprio rei desse mundo, os seis, tá, os monarcas, eles não têm nada de acesso à magia. Os bruxos são bruxos e eles não se movem com isso, tipo assim, os bruxos são bruxos. E um dia tá a Cocó, enquanto tá ajudando sua mãe e tal, passa uma carruagem voadora lá, uma carruagem voadora. Os bruxos, eles produzem nesse mundo ferramentas, eles vendem ferramentas mágicas para plebeus, que os plebeus podem usar ela para questão de conveniências e tal. E uma dessas, uma carruagem voadora, tá passando por ali. E depois de um problema que rola, essa carruagem voadora é danificada. Começa-se uma confusão de como ia resolver aquele problema, aquela situação, visto que a carruagem voadora é um instrumento mágico raro e tal, justamente por você só conseguir de bruxos, e como eu disse, bruxos vendem vendem esses equipamentos quanto tem total monopólio do que se faz com a magia, já que eles são os únicos portadores. E começa uma confusão. Mas uma figura que estava de passagem ali na casa da Cocó vê aquela confusão e se oferece para ajudar. Ele se revela como sendo Killfree, um bruxo. E ele fala que ele poderia consertar a carroça, a carruagem gratuitamente e tal. Então, ele para fazer isso, ele pede a ajuda da Cocó. Ele precisaria fazer alguns preparativos para fazer o conserto da carroça. E para isso ele iria precisar de um local onde ele pudesse fazer os preparativos para magia. Então, é oferecido para ele um quarto. É oferecido para ele um quarto. E ele fala assim, Cocó, vendo que a garota é muito simpática e tal, ele assim, olha garotinha, eu vou precisar ficar sozinho aqui nesse quarto e eu vou contar com você, eu quero que você fique de guarda aqui na porta para que ninguém entre. E a Cocó tava fazendo esse trabalho. Ela tava fazendo esse trabalho de não deixar ninguém entrar. Porém, enquanto alguns garotos tentaram olhar, espiar, e a Cocó, obviamente, ela impediu. Já que ela, como a gente tá falando, ela gosta de magia, ela totalmente estava do bruxo lá, assim, fala aí que eu obedeço, bruxos são demais. E ela impede os garotos de olharem e ela faz o que o cara pediu para ela fazer, o Killfree. Porém, a curiosidade também bateu nela. É uma criança, a curiosidade também bateu nela e ela deu uma espiada. Ela olhou por uma janela que havia no teto tal,
pra o que tava rolando lá dentro, o que ele tava fazendo lá dentro. E o que ela presencia, ele tava desenhando. Ele tava desenhando. E nesse momento é revelado o maior segredo. É o maior segredo desse mundo. A magia não é um dom que se nasce com ela ou qualquer coisa do tipo. Não é uma coisa hereditária que só passam de bruxos para só bruxos, filhos de bruxos têm, ou que você nasce com um dom aleatoriamente. Não. Você nasce com um dom, aí parece uma coruja e fala assim: ei, vamos para minha escola de magia. Não. A magia é produzida através de um desenho. E nisso a Cocó tanto se alegra, pois agora é a oportunidade, quanto ela tem uma nova perspectiva, porque aquilo era uma mentira. A realidade onde ela estava vivendo, onde o sonho dela de que ela poderia ser uma bruxa, que ela poderia ser uma bruxa e isso era impossível, era uma mentira. E isso dá uma alegria pra ela, porque tipo assim, agora ela tem a chance. E principalmente, ok, até aí qualquer um poderia descobrir isso. Ou não, na verdade não. Mas, ok, ela descobriu isso por acaso, mas o ponto disso tudo vira quando ela lembra de quando ela era criança e estava caminhando na cidade e uma figura estranha num beco chamou ela, uma criança, e ofereceu para ela, que estava caçando algumas coisas, alguns brinquedos para comprar e tal, um livro ilustrado que ele diz que ser capaz de possibilitar ela fazer magia. E a criança Cocó comprou esse livro. É claro que ela não sabendo usar, ela não sendo uma criança e tal, e também não tendo essa informação que dá essa luz nova a ela, ela não seguiu com aquele livro. Mas agora, sabendo que eram desenhos, ela foi olhar de uma forma diferente aquele livro e ela começou a folhear aqueles livros. O Kifri, o bruxo, ele se vai, e a Cocó e ele nota alguma coisa de estranho quando ele vê que a Cocó simplesmente não estava muito aí, mas ele vai. A Cocó, momentos mais tarde, ela corre direto pro seu quarto e pega aquele livro e começa a folhear ele. E o cara, não só ele deu o livro que possibilitaria ela fazer magia, mas ele também deu para ela uma caneta de brinde com aquele livro. Então a Cocó, usando aquela caneta, e a tinta que ele tinha oferecido, começa a reproduzir no papel alguns círculos mágicos, alguns ciclos mágicos que tinham naquele livro. E ela começa a se alegrar ao ver que ela estava produzindo magia. Era possível para ela. O sonho dela, que ela acreditava que nunca ia ser possível, até porque ela não tinha nascido bruxa, era possível. Ela ia poder produzir esses milagres belos. Porém, a curiosidade, a inconsequência infantil, faz ela simplesmente ir fazendo o que eu disse, indo reproduzindo todos os círculos mágicos que ela via naquele livro, sem pensar no que estava acontecendo. Magia é bonita, magia é milagre, magia é segura, magia é sempre bela, como ela conheceu. Mas aí ela reproduz um círculo mágico lá, e simplesmente, no que ela termina de fechar o círculo, o Kifri, ele tinha retornado à casa da Cocó e assim que ela termina de fechar o ciclo, ele pega ela pelas sombras, carrega e puxa ela correndo para fora da casa. A casa é petrificada. Tudo é petrificado. A mãe dela é petrificada nessa cena. E é uma parada que você fala, caralho. Simplesmente a Cocó, em sua inocência em relação a essa magia, a esse novo poder que ela tinha ganho, ela petrificou sua casa, todo o seu entorno foi transformado em pedra, e só restando ela. Ela perdeu tudo, perdeu tudo. E o Kifri, frente àquilo, ele pergunta como ela tinha conseguido aquilo, e a Cocó, após dar algumas respostas,
E ao mesmo tempo se desesperar. O que ela poderia fazer agora? Ela perdeu tudo, como eu disse. Ele faz uma oferta pra ela. Ela poderia resolver o erro que ela cometeu indo com ele, indo pro ateliê dele de magia e aprendendo a ser de fato uma bruxa. Por isso, e esse é o primeiro capítulo. Sabe, algumas histórias, elas têm bons começos. Existem vários tipos de abordagem que uma história usa pra te fisgar. Sousei no Miyouji é um exemplo. Ele vai pelo viés de tipo assim, a gente vai criar uma história e ela vai trabalhar com uma história orientada a clímax, daria pra se dizer. A história, você vai ficar ela pra ver os clímax, grandes clímax, tanto em questão emocional quanto em power level. Aí você vai ver tem um clímax, aí o próximo clímax é maior que o outro clímax, aí o próximo é maior, e sempre essa escalada de mais. Mais é melhor. É um estilo de história que um jeito de narrar uma história pra te segurar. É uma história orientada a grandes clímax. Tem histórias que vão te fisgar usando uma estratégia tipo Bookworm. Bookworm não é uma história orientada a clímax, como o Sousei no Miyouji. Bookworm vai trabalhar mais com platitudes, uma constância gostosa, uma constância que, até mesmo quando tem seus clímax, uns clímax rápidos que te vai reto, ou melhor, uma leve curva uma leve curva ascendente. Esse é o ponto. Uma leve curva ascendente que sempre vai subindo. Sempre você vai sentindo que o próximo é melhor. E quando chega um clímax, subiu, mas logo volta ao platô comum de subida constante. Uma subida leve e constante. E isso torna a leitura, por exemplo, de Bookworm envolvente. O Atelier, ele vai trabalhar nesse primeiro capítulo, o modo de fisgar dele vai ser o primeiro capítulo forte. Tsukihime, ele tem essa estratégia, aquele primeiro momento da gente com o clímax entrega o clima da obra, fisga a gente. Freiren vai trabalhar com esse início forte de você sai com umas lágrimas assim nos olhos, ou pelo menos comovido, e faz você engajar na história, continuar para ver mais. E não necessariamente Freiren vai te entregar mais o mesmo que ele... e Frei não necessariamente entrega o mesmo que ele te entregou naquele primeiro capítulo, mas esse primeiro capítulo é o suficiente para te manter na obra. E Atelier, ele vai trabalhar com uma história que vai ter esse primeiro capítulo, primeiro capítulo excelente, ou seja, temos uma história que segura você pelo primeiro capítulo. Você lê o primeiro capítulo de Atelier e fala assim, eu vou ler mais disso. É um primeiro capítulo que tranquilamente você consegue reler várias vezes sem nunca perder a graça, porque, é sério, Atelier é um mangá assim que eu já me peguei várias vezes lendo ele e falando assim, vamos voltar do início? Quero reler. Porque é um mangá, tipo assim, com um bom... que é bem rico. Ele é um mangá bem rico, tanto nos seus detalhes de world building, quanto de personagem, quanto de trama. A trama de Atelier também é uma parada interessante. Dá pra você falar assim, colocar aquelas pulguinhas assim e falar assim, eu tô esperando, eu vou cobrar isso daqui. Mas Atelier não vai trabalhar com esses grandes clímax, mas são bons clímax. É uma história que vai trabalhar com drama, com bons momentos de tensão. É um momento que seus clímax vai ser clímax de tensão, que você vai ficar apreensivo pelos personagens envolvidos, e principalmente depois de você ter se apegado a ele, mas sem cair não necessariamente a pessoa vai morrer no arco. Isso aqui não é a Kamega Kill, a história não é pobre desse jeito. Tá, foi de graça. Mas a beleza de Atelier, conforme você vai seguindo após esse primeiro capítulo, primeiramente, como eu disse, seu mundo mágico. Mundo mágico, nossa, Atelier, ele pega uma coisa legal, que é tipo assim, eu gosto de Bookworm, eu gosto de Freiren. Atelier é quase que uma boa mistura desses dois. O mundo de Bookworm, ele é um mundo
é um mundo interessante, principalmente pelas suas questões estruturais. Bookworm é um mundo muito estruturado. Tipo assim, é muito interessante a leitura de Bookworm quando você vai cada vez mais percebendo que que o mundo de Bookworm não é bagunça. Não vai chegar um qualquer e vai falar assim, vou mudar tudo, eu vou estar acima de tudo ou estar acima das leis. Não, no mundo de Bookworm, ninguém está acima das leis. Não vai ter protagonista fodão, não vai ter favorecimento que vai fazer alguém simplesmente quebrar a lógica. Até mesmo o mais próximo que a gente tem de um personagem apelão em Bookworm é o Ferdinand. O Ferdinand é bizarro. Quando você vai acompanhando a história, você vai vendo que o Ferdinand é um personagem bizarro de OP. Tipo assim, em vários sentidos. Tanto em questão combatente, quanto em questão de estudo, de pesquisa. O cara masterizou tudo que tinha pra ter. Mas ainda assim, a sociedade fala pra ele, você não... Foda-se, você vai pro templo. Você é um candidato a arquiduque, que tava ocupando os maiores rankings, que foi treinado, passou com altas grades, sendo uma pessoa que, tipo assim, marcou uma época na Academia Real de tão excepcional que era. Foda-se, você vai pro templo. Por quê? Porque a política desse mundo fala, você vai pro templo. Bookworm tem um mundo organizado o suficiente para mesmo depois de uma guerra civil, o mundo não ter virado uma bagunça, não é anarquia. Ainda assim existe contratos sociais, existem contratos políticos e mesmo sem necessariamente a pessoa ter, como por exemplo o próprio rei de Jorge Smith, que não tem o Grouchitz, mas a galera faz um contrato social de, ok, esse cara não é oficialmente o rei, mas a gente não tem um cara aqui que é candidato ou que é realmente oficialmente sabe como virar oficialmente o rei. Então a gente vai fazer um contrato social, todo mundo aqui, que esse cara vai ser o rei. E se alguém tentar contra esse rei, que a gente fez o contrato social de que ele é o rei, a gente vai aplicar as regras normalmente, a lei normalmente. Ou seja, é um mundo que é estruturado o suficiente para até, no momento de bagunça, se reorganizar e se reestruturar socialmente e politicamente. Bookworm, ele meio que justamente por essa burocratização, tipo, um mundo que não é bagunça, também magia não é bagunça. Você tem escolas de magia que vão falar quem vai poder usar magia, quem vai poder usar que tipos de magia, e quais vão ser as utilidades que vão ser ensinadas a usar magia. Até porque a magia em Bookworm, ela é institucional. Você não... o fato de você não... poder fazer magia, quer dizer que você vai trabalhar pro Estado usando sua magia da forma que é benéfica no caso do Cado e tal, ou o reino. Justamente porque isso é o que realmente aconteceria se fosse fazer um mundo mágico mais real. Essas universidades e locais onde seria desenvolvido o conhecimento mágico, e esse conhecimento mágico deveria ser monopolizado e aplicado certamente, ou pelo menos bem controlado para não virar bagunça. Enquanto isso, a gente tem Freire. Freire vai olhar menos rigorosamente para magia e vai falar assim, a magia é um meio, a magia é livre, a magia é possibilidade, a magia é livre, a magia é a nossa história. Não tem governos em Freire, não tem estados Freire, não tem contratos sociais. Freire é um mundo de pequenos Idade Média, feudal, muito, tipo assim, vai se basear, obviamente, fantasia medieval, mas o que isso traz é que, tipo assim, não tem Bookworm, ele vai trabalhar com uma fantasia medieval, mas é uma baixa Idade Média, e na Baixa Idade Média, a política se torna muito importante, a política se torna o centro do governo e tal. E principalmente as relações entre as partes políticas da história. A galera bajulando o rei para poder conseguir favores e tal. Enquanto Freire vai trabalhar com essa alta fantasia
essa alta Idade Média, onde tudo é meio isolado, as vilas, os reinos são muito isolados. Tem um reino, tal, mas o reino não exerce poder ou influência, ou manda e desmanda nas suas terras. As fronteiras, não temos fronteiras. Fronteiras é dali para aquele rio, mas também se não for, não é. E se alguém fala, e se a galera que mora dentro do meu reino, do que seria território do meu reino, fala que é do outro reino, pode ser, não tem fronteira definida, não tem poder central forte, presente. Ou seja, é um mundo muito livre, descentralizado, onde realmente uma magia livre e tal é possível, e ela simplesmente existe vagando pelo mundo e as pessoas usam ela livremente. Tanto que dá pra dizer que na história de Freyrin existe um princípio de organização dessa bagunça com a organização da Ceres, que é aquela elfa em que ela realmente começou a criar, pelo menos novamente, uma tentativa de desbagunçar o trem e criar uma organização capaz de controlar a magia e os seus usuários. E isso é um passo importante, delimitar, poder exercer esse poder e limitar poder limitar o acesso da magia e quem vai poder ter acesso. Você pode falar assim, nossa, que olha o papo do maluco, mas é tipo assim, é uma questão de organização. Eu tô pensando assim, mais de uma questão de organização de mundo. Faria bastante sentido, mas voltando a Atelier vai fazer. A beleza de Atelier tá nele conseguir fazer essa mistura muito bem, trazer esse mundo mágico de Freyrin e também trazer esse mundo muito burocrático de Bookworm, juntar esses dois e criar um mundo onde você tem um sistema de magia integrado ao mundo, que não é quebrado, que você fala assim, ok, existem mecanismos de uso e de controle disso aqui para não virar bagunça. Uma magia muito interessante. Uma das paradas mais bonitas de Atelier é como ele cria esse sistema mágico. Esse sistema mágico ele não é só... a gente não só, conforme a história vai discorrendo, a gente vai descobrindo que ele é limitado, pelo menos do jeito em que as regras dizem para ele ser usado, como ele também tem suas limitações, ao mesmo tempo que, apesar dele ter suas limitações, a maioria das limitações dele não são... as limitações tanto são da ordem da possibilidade da magia em si, quanto dentro do sistema, no uso da magia em si, e também a questão social em volta, que envolve o uso da magia. Mas seguindo, a partir desse primeiro capítulo, a gente segue, o mundo se abre, o mundo de Atelier se abre pra gente, a gente começa a conhecer mais desse mundo mágico, que aí a Cocó, ela vai pro ateliê do Kifri, para virar aprendiz dele. E lá ele encontra a Agath, a Richa, a Tetia, que também são crianças que são aprendizes do Kifri. O ateliê dele é basicamente, dá para se ler como um ateliê de crianças párias. Porque, tipo assim, no mundo dos bruxos, as crianças elas têm que aprender magia sob a tutela de um bruxo já formado, experiente, e apesar disso, elas têm que passar por provas para realmente serem validadas como bruxas, e elas também têm a oportunidade de escolher com quem elas vão aprender, se desenvolver como bruxa. Elas podem escolher quem vai ser o tutor delas. Claro, mas o cara tem que aceitar, o bruxo tem que aceitar, mas é isso, os bruxos, as crianças, e essas crianças que estão com o Kifri, que é a Tetia, a Agath, a Tetia, a Richer,
E agora a Cocó, todas são meio que crianças párias que, tipo assim, não se encaixam muito bem nos moldes sociais, pelo menos do estado da organização mágica e tal. Tanto é que a cidade dos bruxos, ele é uma cidade que fica debaixo se não me engano, é do mar, onde geralmente fica a maioria das crianças, enquanto o Kifri, ele vai ter um ateliê dele, onde ele vai ensinar magia para as crianças e tal, que é no meio dos campos e tal. Então, ele vai justamente para lá, tem esse ateliê separado, para ele poder ter essa liberdade, que é uma forma também dele ser livre, ele se ver livre, e também essas crianças também estarem livres do padrão de ação, do padrão de ensino também, do mundo bruxo comum. Uma coisa legal é que, tipo assim, como eu tava falando, o mundo de Tangari de ateliê, ele tem esse sistema mágico, como eu disse, a magia é produzida através de desenhos, e por isso cria uma parada muito interessante nessa história, que a magia é infinita. A magia é infinita. Qual é o limite dessa magia? Quanta tinta você tiver. E vou te falar, eles têm tinta. Quanta tinta você tiver é o limite de quanta magia você vai conseguir usar. E isso é legal porque, tipo assim, cria uma magia, um sistema mágico onde literalmente um bruxo, ele é capaz, por exemplo, de destruir. Um único bruxo poderia destruir uma cidade inteira. O limite dele é quanta tinta ele tem para desenhar os ciclos mágicos e quanto de habilidade ele tem para também ter a criatividade de desenhar os ciclos para fazer os efeitos que ele quer, quanto também de papel. Esses são os requisitos: ter tinta e papel. Nisso, a magia é feita. E isso cria uma parada muito perigosa na história, porque, como eu disse, a magia é feita com isso, ou seja, ela é ilimitada. Ou seja, você precisa. A história, dado isso, esse limitante, não tem mana, não tem limite de cast de magia, então a própria sociedade bruxa começa a criar regras pra. Ok, a gente não vai limitar um número de magias que você vai lançar por dia, não. Ou de tinta que você vai ter, não. A gente vai falar assim, ó. Ok, você vai fazer magia? Ok, mas você vai ter que não fazer isso. Você não vai fazer isso aqui, por exemplo. É proibido, é extremamente vetado o uso de magia para cura. É extremamente proibido usar magia. Como eu disse, você escreve no papel e tal, mas não é necessariamente só no papel. Você pode desenhar sua magia em objetos, você pode desenhar no corpo. E é proibido desenhar magia, desenhar círculos mágicos e tal, no corpo, de corpos vivos. Se não me engano, vivos. Isso por quê? Porque ao permitir as pessoas fazerem magia para cura, tanto com uso medicinal quanto para desenhar em seus corpos, isso cria implicações porque, como eu disse, a magia é ilimitada e tem a questão de testes viram uma parada meio antiética de testar magias em humanos. Isso é muito representado, por exemplo, a gente vê isso na história, muito representado por um personagem que infelizmente ele cai nisso, que ele desenha... vou dar um spoiler. Ele desenha uma magia na própria figura paterna dele, que tinha morrido. E sabe o que acontece? Uma magia de reversão temporal na figura paterna dele que tinha morrido. Então o que acontece? Ele foi machucado, ele desenhou a magia, ele voltou à vida. Ele desenhou um ciclo de reversão temporal. Um ciclo mágico que fazia o tempo voltar. Ou seja, ele voltou no tempo, tô vivo. Só que o ponto a reversão temporal não dura para sempre. O que foi quebrado para sempre quebrado. A magia só vai segurar aquele tempo por um período naquele tempo passado. Ou seja, o maluco ficou vendo várias vezes aquela pessoa morrendo porque ele desenhou um ciclo de reversão temporal e toda vez que o efeito da magia passava, o pai dele morria de novo na frente dele. Sem contar que, basicamente, na história, no lore de Ateliê,
É, no passado, a magia era free. Todo mundo podia usar magia. Não tinha essa limitação de quem pode usar magia. Não vamos contar para as pessoas comuns que a magia é negócio. Não, qualquer um poderia usar magia. A magia era livre para todos, de usufruto para todos. Só que, justamente, assim como esse garoto ele ficou ressuscitando o pai dele com um ciclo de mágico, imagina quando isso é uma escala pequena. Imagina quando está limitado ao mundo. O mundo era uma bagunça em relação a essa questão do uso de magia. Era magia sendo usada para as coisas mais horrendas. Mais horrendas. Tanto é que, qual foi a solução? Eles proibiram todos, justamente o que eu falei, tipo assim, vários tipos de magia, além de magias desenhadas no corpo, magias para cura, e a única magia que eles não proibiram o uso, que eles tratam todas as magias proibidas como igualmente proibidas, foi a magia de apagar mentes. Isso porque a polícia, os bruxos, eles basicamente têm uma classe de bruxos que servem só para fazer trabalho de polícia, de ver o uso da magia, se está sendo feita, quem está fazendo o uso mal, ou se alguém descobriu o segredo dos bruxos sobre a questão da magia poder ser feita desenhando e tal, e apaga a memória dessas pessoas. Tipo assim, se o crime não for grave o suficiente, se o crime for grave o suficiente, a pessoa é morta, é uma execução, e se o crime não for tão grave, mas a sociedade bruxa falou assim, isso aqui não pode. A pessoa tem suas memórias apagadas. No caso de bruxa, eles são até mandados para uma tal ilha que para ensinar pessoas bruxos a viver sem magia, mas seguindo, como eu disse, tinha esse mundo cheio de magia, onde todos usavam magia, e falou assim, isso aqui virou bagunça, não dá. Aí um grupo de bruxos travam uma guerra contra basicamente todo o resto, e pelo poder de restringir o uso da magia para todos. Eles fizeram isso, apagaram a memória basicamente de meio mundo, e agora a magia está sob o controle desses bruxos que são dos bruxos de chapéu pontudo, e com essa magia controlada por eles conseguem administrar. Não vou dizer que eles são necessariamente pessoas boas, eu acho que é muita inocência falar isso, de qualquer forma, para qualquer grupo e tal, principalmente quando você tem várias pessoas trabalhando na mesma organização, mas eu digo que, tipo assim, poderia ser pior. Tipo assim, eu acho que a magia liberada pra todo mundo poderia ser pior. Ou não, isso é uma parada que a história vai pôr em questionamento em vários momentos de como seria muito útil várias magias que agora estão restritas àquele pequeno grupo de escolhidos de linhagem de pessoas que nasceram em família de bruxa e agora vai ser bruxo mesmo. Como, por exemplo, tem até um exemplo de um personagem que ele fala assim, porra, que ele descobre sobre a questão da magia, ele fala assim, a gente tem essa magia aqui que pode trazer água no meio do deserto, pode criar abrigos no meio da floresta, e pessoas morrem por causa disso, justamente porque um bando de bruxos safados não quer entregar a magia pra gente, porque eles querem monopolizar essa magia da humanidade. E é uma parada que é difícil de discutir, sinceramente, mas é interessante, porque, tipo assim, como eu tava falando, tem essas pessoas que monopolizam, os grupos do chapéu pontudos que monopolizam a magia, mas, por outro lado, tem os resquícios desse mundo antigo, que são os bruxos de chapéu com aba. Os bruxos de chapéu com aba, eles justamente o maluco que entregou aquele livrinho pra Cocó no primeiro capítulo, que a gente viu o flashback e tal. Ele é um bruxo de chapéu com aba. São bruxos que usam a magia sem qualquer limite. Eles usam magia do jeito que quiserem, sentindo-se livre para fazer o que quiserem, desenharem nos seus próprios corpos ou nos corpos dos outros. E eles são apresentados na história como vilão,
como vilões, até porque, cara, pode ter qualquer esse problema, mas no geral todos os usos de magias em corpos, como eu tava falando do menino que tá ressuscitando para infinitamente, um cara que vira uma aberração ao desenhar um ciclo em si mesmo, fica uma parada tipo assim, cara, esse grupo aqui é da pesada. Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante, eu quero ver o que a história vai fazer com isso, quando em vários momentos dessa história, meio que esses bruxos com chapéu de aba, eles clamam a protagonista, a Cocó, como sendo como sua salvadora. Eu falo assim, cara, eu quero ver o que eles vão fazer com isso aqui, porque, cara, é uma abertura muito. Ela vai ser tipo assim, o Messias dos chapéus com abas, ela vai virar uma chapéu com aba depois na história. Porque, a propósito, eu esqueci de falar, como eu falei no início, a Cocó ela tá em busca de salvar sua mãe, despetrificar ela. E a Cocó, pra isso, ela tem que aprender magia. Só que só aprender magia não vai ser o suficiente, porque a magia, ela é infinita, mas ela ainda assim é limitada pela capacidade do bruxo de ter a criatividade de desenhar a magia, mas também certos tipos de magia só podem ser desfeitos com outros tipos de magia. E os métodos que a Cocó encontrou, o método que a Cocó encontrou e se vê plausível até o momento de desfazer a petrificação da sua mãe, todos envolvem o uso de magias proibidas. E vários momentos da história, parece que os chapéus com aba estão, em vários momentos, tentando fazer ela desenhar magias proibidas. Sem contar que, em vários momentos, eles causam um caos através dela, ou por ela. E fica uma parada estranha. Sinceramente, eu quero ver o que a história vai fazer com isso. E pelo nível de entrega que a história tem tido até agora, eu tô botando fé. Que não vai ser provavelmente só tipo, ela é destinada, eu vi na estrela, que ela vai ser e tal. Não, eu acho que não vai ser isso. Mas é muito legal, tipo assim, essa dinâmica e principalmente essas ilustrações. Primeiro, essa ilustração. Eu amo essas ilustrações da Cocó Bruxa. A versão da Cocó de Chapéu com Aba. É sempre uma imagem muito legal. A propósito, se você. Eu tô falando um bom tempo aqui de ateliê, mas se vocês separaram essa arte aí, eu só queria. Pra quem gosta de bookworm, eu gostaria de fazer uma referência aqui de uma ilustração. De talvez que vocês lembram dessa imagem aí. Pois é a mesma artista. Legal, né? Tipo assim, eu tava vendo isso, quando eu tava olhando assim, nossa, é a mesma artista, né? É isso que eu queria falar de ateliê. Isso aqui eu tô falando, isso aqui foi um vídeo que eu prometi, que eu disse que eu ia fazer há uns 2 anos e meio atrás, e tá aqui, meu vídeo sobre ateliê. Espero que vocês... Eu evitei dar spoilers e tal, e falar propriamente sobre história e tal, de ateliê. E eu sinceramente eu quero que vocês leiam um ateliê. Porque é um mangá do caralho. E segundo, vai ganhar anime. Eu descobri recentemente que vai ganhar anime. Não bem recentemente. Quando eu falo recentemente, eu quero dizer uns 6 meses atrás. Vai ganhar anime. E é um daqueles... Esse aqui é um daqueles materiais... Um dos mangás que você fala assim, cara, independente do estúdio que pegar isso aqui pra fazer... Vai ser do caralho. Vai ser do caralho, porque o material é muito bom. Ateliê é muito bom. Leiam Tongari Bouchi no ateliê. Witch Hat Ateliê. E falou!